Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 2.74 do livro Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Peço que leiam a descrição, né, e tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Eu mudei um pouquinho o enunciado, mas a essência é a mesma. Então vamos lá, né? Um vaso de flores cai de uma janela e ao descer passa por uma janela inferior que tem 1,90 metros de altura. Janela grande, né? O vaso leva 0,380 segundos para percorrer a altura total dessa janela. Ignore a resistência do ar. Qual é a distância vertical entre o peitoril de onde o vaso caiu e o topo da janela inferior? Então, vamos fazer um desenho aqui, né? A gente tem uma janela, assim, e a gente tem outra janela embaixo, né? Eu coloquei aqui, né, a distância entre elas do mesmo tamanho da janela, mas isso não significa nada, tá, gente? Só o desenho aqui, tá? Aí, beleza. Dados, né? Vamos abaixar isso aqui. Dados do problema, né? A janela de baixo ela tem 1,90 m de altura. Eu vou chamar isso de Hzinho, tá? 1,90 m. Então, essa altura aqui é de 1,90 m. Hzinho. Beleza. E aí ele fala, o vaso leva 0,380 segundos para percorrer a altura total dessa janela. Ignore a resistência do ar. Então ele leva esse tempo t aqui para percorrer essa altura h. Beleza. Ele não deu mais nenhum dado, né? Então vamos anotar a aceleração da gravidade aqui, né? Porque como é para ignorar a resistência do ar, né? Então ele cai com a aceleração da gravidade mesmo. Então a gente tem isso daqui. Beleza? Mesmo se tivesse resistência do ar, a gente ia utilizar ainda, né? A aceleração da gravidade, tá? Só ia aparecer uma outra força aí que ia causar uma aceleração, né? Mas isso não convém agora, né? Então é o seguinte. Aí ele quer saber, né? Qual é a distância vertical entre o peitoril de onde o vaso caiu e o topo da janela inferior. Então ele quer saber essa distância aqui, né? Ó. Então, vou colocar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de Hzão, supondo aí que é maior, né, do que o Hzinho aqui, que é o tamanho da janela, né? Não sei, tá? Tem que fazer a conta aí para saber. A gente tem aceleração da gravidade, né? Então, vou colocar aqui, apontando para baixo, né? E aí o seguinte, o ponto mais baixo, né, que o vaso de flores vai chegar é aqui, né, ó. Certo? Então eu vou colocar o sistema de eixos nesse ponto. Vou colocar ele aqui. Então aqui vai ser o zero, beleza? E o ponto de onde ele cai é daqui, tá? E uma coisa que não foi dita, né, mas a gente sabe, é que a velocidade inicial vai ser zero, né? Porque o vaso ele caiu, né? Ele não foi arremessado, né? Como ele caiu apenas, então ele começa de velocidade inicial zero. Então, a gente tem que arrumar um jeito de calcular esse h aqui, né? Beleza, então. Ele demora um tempo t para cair essa altura aqui, certo? O que a gente pode fazer?
Vejamos, né? Primeiro vamos montar uma equação de Hzão, né? Até aqui, certo? Vamos montar uma equação para descobrir a velocidade, né? Que ele vai chegar aqui. Claro que a gente não vai saber nada, né? Porque a gente não sabe também essa velocidade. A gente não sabe essa altura aqui, né? Então, vamos só montar as equações, né? Depois a gente vê o que a gente faz. Vou usar primeiro essa equação aqui. Observe, né, que essa velocidade inicial é zero, né? E a altura inicial, né, a altura inicial é essas duas aqui, né, ó. Porque o eixo está aqui embaixo, então essa altura inicial aqui é Hzão mais Hzinho. Então, Hzão mais Hzinho. E a altura final, né, a altura final, que eu estou olhando só para esse pedacinho aqui, tá, gente? É Hzinho, né, ó. Beleza? Em relação ao eixo aqui, ó, é Hzinho. Então, aqui é Hzinho. E aí a gente tem isso daqui. Aí esse T aqui tem que ser um T', né? Porque o T mesmo, né? É o cara para cair aqui, ó. Beleza? Então, ó, note que se você rearranjar aí, você vê que esses dois Hzinho vai embora. E o que sobra é Hzão igual a meio de GT', certo? Então a gente tem uma equação aí, né? Vou pôr aqui embaixo mesmo. Só que a gente não sabe esse tempo, né? Então não adianta muita coisa, beleza? Então agora vamos usar a equação para a velocidade. A velocidade, né, vai ser Vy é igual a V0y menos GT. Lembra que esse sinal de menos aqui e aqui é porque o G aponta para baixo e o eixo Y aponta para cima, né? E aí aqui, isso aqui é zero, né? Então a gente tem a velocidade, né, com que chega nesse ponto aqui. Mas também não adianta muita coisa porque a gente não sabe o tempo, né? Lembrando que isso aqui é assim, né? Beleza, a gente tem essas duas equações aí que, por enquanto, né, não dizem muita coisa pra gente não, tá? Então agora vamos fazer as equações para o movimento aqui embaixo. Vou usar primeiro essa equação aqui, ó. Essa daqui. Só que aí nesse caso, né, isso aqui não é verdade. Tem que tirar essa linha daqui. E aqui, ó, eu esqueci de pôr uma linha aqui, né? Tem que pôr. Beleza. Então agora, essa velocidade aqui, né, que eu estou considerando daqui até aqui agora, então essa velocidade que é aqui, é essa velocidade aqui, ó. Beleza? Então, vamos substituir ela, né? Vai ser menos GT'. Isso vezes T, beleza? Então, menos meio de GT ao quadrado. Beleza. Aí, o y0 que é a altura inicial. É esse ponto aqui que é a altura inicial, né? Então, é só H, ó, em relação a esse eixo aqui. Então, é Hzinho. Beleza. E a altura final, né? A altura final aqui, ó, no ponto de baixo, é zero, né? Beleza. Tem hora que sobe a tela, gente, é porque eu clico nesse negócio aqui, nessa barra de rolagem, que minha mão esbarra nisso aí, tá? Então ignora isso daí quando acontece, fazendo favor. Aí, olha só. Agora deu bom, né? Por quê? A gente sabe o Hzinho, né?
Ó, a gente sabe o Hzinho, a gente sabe o G, né? Tá aqui. A gente sabe o T, tá aqui. Ou seja, a gente sabe tudo aqui, menos o T', né? Só que o T', aqui, ó, ele tá aqui, certo? Então, a gente consegue descobrir essa velocidade, né? E a gente consegue descobrir a altura, beleza? Então, foi até tranquilo aí, né? Então, aqui, ó, vamos isolar o T', então. Vou passar ele pro lado de cá. Então, vai ficar GT T'. Isso é igual a H menos meio de GT ao quadrado. E aí, agora a gente tem que passar esse GT dividindo, né? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Eu vou fazer aqui devagar. Vou escrever esse GT aqui embaixo. Beleza. Aí menos aqui eu vou pôr GT ao quadrado. E esse 2 aí eu vou escrever junto com o GT que eu coloquei aqui. Beleza? Aí vocês observam, né, que esse G cancela com esse G. E esse T com esse T ao quadrado. Então a gente fica que T' é igual a H sobre GT menos T sobre 2. Só que o enunciado não pede para a gente calcular o T', né? Então a gente não precisa substituir os números para saber quanto que ele vale não, tá? É isso aqui que é muito difícil de fazer o povo que está fazendo a Física 1 pela primeira vez entender, é que a gente quer fazer algébrico, a gente quer achar uma resposta final algébrica, né? Isso aqui é uma resposta algébrica, mas o exercício não está perguntando qual é o tempo, né, que leva para ir daqui até aqui. O enunciado quer saber qual é a distância vertical, né? Ele quer saber essa distância aqui, ó, o h. Então a gente tem que levar isso daqui para o h, tá? E não ir calcular já quanto que vale esse tempo aqui e depois pegar o resultado e jogar aqui. Porque em uma prova que esses números não são dados, né? Vamos supor, uma prova que fala só H, T, G e V0, você não vai ter como substituir números aqui. Então você vai ter que pegar isso daqui e jogar aqui dentro, tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, porque é importante aprender, né, a manipular essas coisas, tá? Fazer as manipulações algébricas. Então, meio de G, e aí aqui eu vou colocar, né, o T, que é H sobre GT menos T sobre 2, né? Isso mesmo. Só que assim, não estou dizendo que você não pode, né, substituir aqui para descobrir quanto que vale isso, né? Você pode. Você só não pode pegar o resultado numérico e substituir aqui dentro, tá? Então, vamos ver aqui, ó, esse G aqui, esse G vai cancelar com esse G quando eu fizer a multiplicação aqui, né? E aí vai sobrar H sobre 2T. Então vai ser Hzinho aqui ao quadrado. Tava achando esquisito. Então aqui ao quadrado. Tava vendo porque do jeito que eu tava fazendo, cortando G com G aqui, ia ficar sobre 2T. 2T, né? Só que aí não dá unidade de metro, né? Que a gente tá calculando distância. Tava achando esquisito, mas não, é porque eu esqueci esse quadrado aqui. Então, não vale a pena, né? Tem que deixar desse jeito aí, certo? Não vale a pena mexer com isso, não. Talvez até dá pra fazer uma coisa ou outra aqui, que é colocar o G pra dentro aí, né? Se eu colocar o G pra dentro, ele vai como raiz. Ah, não, não vale a pena, não. Deixa desse jeito aí, tá? Então, o H é esse negócio horroroso aí. Ou seja, a gente achou, né, a equação que resolve o nosso problema. Por quê, né?
O G é dado. O G é dado, né? O Hzinho tá aqui. O T tá aqui. Esse T, né, é o mesmo aqui. Ou seja, a gente achou a resposta em função dos dados do problema. Então agora a gente pode substituir os valores para poder saber quanto que vai dar. Como eu estava dizendo, né, você pode substituir os números aqui, por exemplo, para você descobrir quanto que é essa velocidade está. Só que para achar a altura aqui a gente tem que utilizar as relações algébricas, tá? Então, essa é a aceleração da gravidade. A altura aqui é 1,90, né? Aí aqui 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí isso vezes o tempo, que é 0,380 segundos. Acho que é isso, né? É isso. Aí menos 0,380 segundos sobre 2. Aí vamos só arrumar isso aqui, né? Porque isso aqui tá me incomodando um pouquinho. Foi isso aqui, aqui. Aí, né? Vamos ver aqui, ó. O metro. Metro vai cancelar com metro, né? Aí esse segundo aqui, ele tá embaixo. Então ele corta com esse segundo aqui. Aí como ele tá embaixo, ele vai para cima. Beleza. E aqui vai dar segundo mesmo, aí segundo ao quadrado. Então vai sair segundo ao quadrado e vai cortar com segundo ao quadrado aqui. Então vai dar tudo certo. Então já volto com o resultado. Então o Hzão aqui deu 0,502 metros. Então é isso, né, gente? Bem simples aí esse exercício, né? Aí, se você quiser, né, você pode substituir os números aqui para ver quanto que é esse tempo, né? Você pode descobrir essa velocidade. Você também pode descobrir a velocidade final que ele chega aqui, né? Fazendo um cálculo simples aí também. Vai ser simplesmente, né, pegar um VY igual a esse VY inicial aqui. Então, vou chamar isso aqui de linha, né? Aí menos GT, né? E aí, onde T, né, vai ser esse cara aqui, ó, tá? E esse VY aqui é esse cara aqui. Aí você vai descobrir, né? Claro que já parece bem óbvio aqui, ó, que é simplesmente a aceleração da gravidade vezes a soma dos dois tempos, né? Com menos aí, né? É isso, né? Mas então, espero que vocês tenham gostado, né? Tenham conseguido resolver e tenham entendido, né? Então, só lembrando, né? Esse H aqui é a altura entre a base de uma janela e o topo da outra, tá? É uma altura bem menor do que eu imaginei, né? Porque o Hzinho era 1,90 e esse é 0,502 metros. Então isso daqui é meio metro, beleza? Então valeu e até a próxima.